Vamos à palavra de Deus, Josué, capítulo 1. Você que tem a Bíblia Sagrada aí em suas mãos, em nome de Jesus. Nós aqui nessa live, falando a respeito da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, a partir do primeiro verso, acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra ou para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Preste atenção a esse ponto, queridos. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Atenção, hein? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, eu li capítulo 1 de Josué, do primeiro versículo até o 9º versículo. Você quiser depois marcar em sua Bíblia. Até o 9º versículo foi a leitura que nós fizemos. Então, preste bem atenção nisso. Você lembra que o Senhor chamou a Moisés para que livrasse a Israel da mão dos egípcios, para que livrasse a Israel daquela gente que estava sofrendo, que estava padecendo. O povo de Israel estava ali angustiado e já haviam mais de 4 séculos escravizados. Deus então diz a Moisés para que livre Israel, para que tire Israel. E você lembra que após a travessia do Mar Vermelho, eles peregrinaram, e por causa da dureza do seu coração, diz a Bíblia Sagrada, que eles caminharam por 40 anos no deserto. Na verdade, a travessia seria feita em poucos dias, mas como endureceram o coração, por 40 anos eles caminharam, e toda a geração que saiu do Egito, toda ela, à exceção de Josué e Calebe, todos os demais que saíram do Egito, pereceram no deserto por causa de teimosia, de rebeldia, de rebelião. Mas Josué permanece firme ao lado de Moisés. E isso era uma coisa, irmãos, que eu precisava que você entendesse aqui comigo nessa noite. Porque algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda
de entender o seu chamado diante de Deus. Algumas pessoas... Pode deixar, pastora, por favor. Pode deixar aqui, senão não atrapalha. Tá? Algumas pessoas têm uma dificuldade de entender o seu chamado. Porque, para alguns, o verdadeiro lugar, o único lugar aceitável, é o de destaque, é o de liderança. E eu vou um pouquinho mais profundo hoje. Para algumas pessoas só serve o lugar onde ela possa mandar. Você vai encontrar ao longo do curso da sua vida pessoas que têm potencial. Ontem eu falava um pouco sobre o potencial, sobre o poder escondido. O que é o potencial? É o poder escondido, é aquilo que está dentro de você, aquilo que você nasceu para ser. Eu falava a respeito de que Deus processou toda a sua criação debaixo de uma lei que Ele formulou, a lei da semeadura. Porque todo o futuro de uma espécie está colocado dentro dela mesma. O que vai ser já está colocado. Então você vê, por exemplo, uma árvore como a mangueira, é um exemplo que eu dou repetidas vezes. Você olha e vê, por exemplo, uma manga, você chupa a manga, sobra o caroço. E quando alguém olha para aquele caroço, muitas vezes não vê nada mais do que o fato, um caroço de manga consumido, chupado. Só que aquilo não é toda a verdade, irmãos, preste atenção nisso. Há muito mais do que os olhos podem ver. Às vezes apenas um pequeno caroço de manga ressequido, que ninguém dá nada por ele, que parece descartável, que parece uma coisa simples e sem valor, mas ao ser colocado na terra, uma terra boa, uma terra propícia, onde haja umidade suficiente, onde haja alimento suficiente para que haja germinação, então você vai ver um desenvolvimento, um milagre acontece, porque aquela estrutura por fora, aquela cápsula que continha o futuro que estava dentro, vai ser manifesto. Como assim, pastor? Aquele caroço de manga que ninguém dava nada por ele, ao ser plantado na terra, ele vai germinar e vai se tornar em uma mangueira. E aquela mangueira vai gerar centenas, dezenas, milhares de novos frutos ao longo da sua vida. E eu queria te perguntar, pare um pouco para pensar. De onde veio a manga que você um dia consumiu? Quem gosta de manga, evidentemente. De onde ela veio? De uma mangueira, muito bem. Mas essa mangueira veio de onde?